bom dia! Seja muito bem-vindo ao Band Entrevista deste domingo. O programa começa agora. E na edição de hoje, recebo aqui no estúdio do Band Entrevista Carlos Alberto Bachiega, que é da Autarquia Municipal de Saneamento Básico e Ambiental de Penápolis, cidade que fica bem próxima aqui a São José do Rio Preto. Muito obrigada pela presença. Obrigado você, Carol. Então, para a gente começar, é mais conhecido como DAEP, né? O antigo Departamento de Água e Esgoto da cidade. Perfeito. Qual que é a história do departamento? Olha, o Departamento de Água e Esgoto de Penápolis esse ano está comemorando 45 anos de existência, né? Ele foi criado em 78, né? Até então, a própria prefeitura é quem executava os serviços de saneamento, basicamente água e esgoto. Em 78 cria-se o departamento, né? E esse ano, agora em 23, nós fizemos uma alteração na legislação de criação e a gente passou a ser agora uma autarquia municipal de saneamento ambiental. Por que isso? Porque hoje saneamento, pelo conceito brasileiro, pela legislação toda, ele compreende 4 componentes, né? Que é água, esgoto, resíduo sólido, né? A questão do lixo e tudo mais, e também drenagem urbana, né? O DAEP até 1992 cuidava só de água e esgoto. Em 92 passou a cuidar de resíduo sólido, lixo. E a gente está se preparando agora para também vir no futuro cuidar de drenagem urbana. Por isso que saneamento ambiental, né? Além disso, a autarquia também tem ações na área de educação ambiental, né? Por isso que a gente ampliou esse conceito e estamos ampliando também as atribuições e responsabilidades da autarquia. Bachiega, a sua presença aqui é muito importante porque quando a gente fala de saneamento básico, acho que a maior parte da população não entende na prática como que funciona. Acha que nós estamos falando somente de esgoto. E não é só isso. E é uma prática muito importante para garantir a saúde da população e principalmente a saúde do meio ambiente, né? Então eu queria que você falasse mais sobre isso, o que é feito, como que funciona na prática o trabalho de vocês. Sim. Na realidade você colocou muito bem, Carol, né? O conceito de saneamento hoje é muito mais amplo e o objetivo, a finalidade, quando a gente fala de uma política de saneamento básico, saneamento ambiental, é de você garantir que o ambiente onde você vive, onde você trabalha, a cidade, que seja, ou mesmo uma propriedade rural, né? Porque a gente não fala só de saneamento de cidade, ela tenha condições de estar saneada, de não ser um espaço, um ambiente que vai te transmitir doença, por exemplo, né? Com presença de vetores. A gente tem a questão de dengue, questão de leishmaniose para os animais, tem uma série de coisas, doenças que são causadas pela condição do ambiente. Então, o ambiente tem que estar saudável, né? Saneado. Por isso que a gente tem que tomar e usar água potável e não água de rio, né? Para beber, para matar sede, para fazer os afazeres, a higienização das pessoas, né? Por isso que a gente tem que pegar o esgoto que a gente produz e afastar para longe desse ambiente, né? E aí, antigamente, a gente afastava e jogava na natureza. Hoje, nem isso a gente pode fazer. A gente tem que afastar para o ambiente da casa e da cidade ficar saneado, mas a gente tem que tratar porque a gente não pode prejudicar o meio ambiente, né? Então, tudo isso é uma situação. Mesmo com a resíduo sólido, né? A gente não pode ter uma cidade onde o lixo vai se acumulando, né? Porque o lixo também atrai vetores, doenças e tudo mais. Então também você não pode jogar esse lixo em qualquer lugar, né? Porque você tem a questão do meio ambiente que você tem que dispor ele de forma adequada. E a drenagem urbana é a mesma coisa. Se eu moro numa região da cidade que sofre por enchente em período de chuva e tudo mais, a enchente também é um elemento que pode propiciar doença, né? Então, por isso que hoje tem esse conceito dessas 4 componentes, porque eu preciso cuidar de tudo isso para que o ambiente da minha cidade, da minha casa, do local onde eu vou praticar um lazer ou onde eu trabalho, ele esteja saneado e em condições de propiciar saúde. E também tenho que cuidar do meio ambiente, né? Que é uma outra política, mas eu não posso prejudicar. Como tem a política de recursos hídricos também, eu não posso poluir o rio e tudo mais, né? Então, isso é um conceito muito amplo
E quando a gente está estruturando essa política ou esses serviços do município, numa cidade, a gente tem que ter essa concepção ampla, porque senão sempre vai ficar faltando alguma coisa e você não consegue o objetivo maior, que é o de garantir a saúde e um ambiente saneado para todos. E qual é a situação atual hoje do município de Penápolis? Olha, Carol, a gente tem uma situação, eu diria, privilegiada, né? Porque se você comparar, eu trabalhei muito tempo também na região norte do país, na região nordeste, e lá é completamente diferente a realidade, né? Uma carência muito grande. Penápolis hoje tem uma população de 65 mil habitantes, praticamente toda da zona urbana, né? 63 na zona urbana. A gente tem na zona urbana 100% de água tratada e que chega nas residências e tudo mais. A gente tem 100% do sistema de coleta de esgoto e de tratamento de esgoto. Desde 1990, mais ou menos, a gente já tem essa situação, né? A gente tem 100% da coleta de resíduos também, de domésticos, né, do lixo. A gente tem um aterro sanitário próprio, a gente tem uma área de inertes também. A gente dispõe de 8 ecopontos na zona urbana, que é onde as pessoas levam material reciclado, né, em pequenas quantidades para ficar mais fácil à disposição, né? Nessa administração, a gente introduziu alguns PEVs, que é posto de entrega voluntária de resíduos, que são ou containers ou uns giraus que a gente disponibiliza principalmente na região mais periférica, né? Onde termina a cidade, começa a zona rural, nos pontos de estrada, porque é o jeito da população ali da zona rural de dispor ali naquele ponto o seu resíduo doméstico ou reciclado, e aí a gente faz o sistema de coleta, né? Drenagem urbana, a gente ainda está iniciando, vamos dizer assim, né? Porque até hoje ainda é a prefeitura. E o nosso primeiro passo agora, a gente está contratando uma consultoria técnica para a elaboração do plano municipal de microdrenagem urbana, né? Para ser um elemento, um trabalho de planejamento e de planificação do que a gente tem para enfrentar e começar a atuar daqui para frente, né? E tudo isso que você me falou mostra que a autarquia é uma referência não só no estado, né? Sim, sim. O DAEP, nesses 45 anos da sua construção e tudo mais, ele é referência, né? A nível nacional, eu diria mesmo, né? Já ganhou vários prêmios de gestão, né? Porque sempre tem também um discurso ou um conceito dizendo que o serviço público nunca é eficiente, nunca é eficaz, né? Muito se aposta na questão da iniciativa privada, de que a iniciativa privada é mais ágil, né? Tudo bem, acho que tem todas essas questões, né? No serviço público a gente é obrigado a seguir uma série de legislações, né? Porque a gente está lidando com dinheiro público e tudo mais. Mas nesses anos todos o DAEP conseguiu ser referência e conseguiu resolver todos esses problemas, né? Sendo uma empresa pública, né? Sendo uma autarquia e tem sustentabilidade econômica, financeira, né? E consegue realizar todos esses serviços. Que bom, e não tem expectativa nem estimativa de que entre capital privado na empresa? Não, a gente ainda não tem essa possibilidade, né? Porque ainda é uma autarquia. Para haver essa possibilidade, a gente precisaria se transformar numa empresa de economia mista, né? Onde eu posso ter esses dois capitais, o público e o privado, né? Mas isso ainda não é projeto para agora, né? O que a gente é resistente é na questão da privatização, né? Isso não é uma postura da direção da autarquia ou mesmo da administração municipal, do prefeito. Isso é uma posição que você vê muito forte na população mesmo, né? A população tem um reconhecimento muito grande sobre a qualidade do serviço da DAEP e não quer abrir mão desse patrimônio, né? Que acho muito justo. Nós estamos falando de uma população de quase 30 mil pessoas na cidade que tem 100% do serviço de saneamento básico. A população é de 63 mil. A gente tem 30 mil ligações, né? De usuários cadastrados, né? Que são as pessoas, então, que contribuem, né? Seja ligação residencial, comercial ou industrial. E vocês pensam em expandir para as cidades ali ao redor de Penápolis ou não? Tem uma conversa, né? Um discurso, não é um discurso, tem uma expectativa com relação a isso, mas isso demandaria a gente ter uma articulação muito grande com essa região toda
e chegar num desenho institucional, né, do que seria isso, se é um consórcio, se é uma empresa de economia mista, né? Mas no momento isso não é prioridade, né? A nossa prioridade agora é de recuperar algumas instalações e alguns equipamentos que a autarquia possui, né? Como a estação de tratamento de água, que tem 60 anos e que ela precisa ser reformulada, né? Um investimento estimado de 43 milhões, né? Estamos, inclusive, apresentando uma proposta ao PAC, né, do governo federal, para ver se a gente consegue um financiamento com relação a isso. E outros investimentos que a gente tem feito, né? O Poço Profundo, né, como você já até comentou, que é para a gente ter uma segunda fonte de captação de água, né? Hoje toda a água que nós fornecemos, água potável, ela provém do Ribeirão Lajeado, e é um ribeirão pequeno, que corta a cidade, né? E que em períodos de estiagem muito grande, como a gente tem vivido agora essas mudanças climáticas todas, né? Ele fica meio sofrido, vamos dizer assim, né? A gente não consegue atender toda a demanda. Então, em 21 a gente quase que tivemos que fazer racionamento, fomos contornando com outras medidas. E é um ribeirão que é muito vulnerável. A gente teve também, recentemente, o ano passado, a rodovia Marechal Rondon, que liga a capital ao todo o interior paulista, ela passa por sobre esse ribeirão lajeado e um ponto acima da captação. Ano passado a gente teve um acidente que um caminhão que transportava soda líquida caiu exatamente dentro do ribeirão, né? Contamina, né? Contamina, a gente teve que ter toda uma estratégia de suspender o tratamento e tudo mais, né? Mas conseguimos resolver isso em 30 horas e estabelecer. Então, é um ribeirão que é vulnerável, né, por essas questões todas. Seja mudança climática, seja acidentes por passagem da rodovia. Então, o Poço Profundo é uma alternativa de captar água do aquífero Guarani a 1.100 metros de profundidade, né? Nós estamos já em perfuração, estamos com 800 metros já perfurado. E ele representa um investimento de 6 milhões de reais que a autarquia está fazendo. Bachiera, então segura que daqui a pouco você vai falar mais sobre esses grandes investimentos do DAEP, porque a gente vai para um rápido intervalo, vamos tomar uma aguinha, o seu tempo de tomar um cafezinho, daqui a pouco a gente está de volta, não saia daí. Araçatuba tem rio, tem verde, tem tecnologia. Aqui tem arte, tem progresso, tem esporte, tem solidariedade. Araçatuba tem asfalto, tem cuidado, tem desenvolvimento. Tem diversão, tem alimento, tem a melhor educação. Nossa terra tem história. Araçatuba, 115 anos. Uma nova cidade todo dia. Bandmulti.com. Seja sempre o primeiro a saber. Nesta terça, é Natal no MasterChef Mais. Amo Natal. Tem prato que mexe com as memórias. É biscota, biscota. É muita emoção, né? Natal, biscoito. Tem novidade. Pela primeira vez no MasterChef Mais, a gente vai ter uma prova em equipes. Tem até uma ajudinha especial. Gisele e Leonardo, cada um vai ajudar um time, tá? Mas sabe o que não tem? Moleza. Tem que pôr o chocolate agora no biscoito, senão não vai ter festa de Natal pra ninguém. Na prova de eliminação... A gente não quer só um rocambole. A gente quer que vocês preparem um acompanhamento e mais uma coisinha, um molho. Não é tão fácil. Nesta terça, 10h30 da noite, MasterChef Mais.
jogada certa para saber tudo o que rola no mundo do futebol é se ligar no Jogo Aberto. Agora de segunda a sexta até a 1h na Band Paulista. Você acompanha o nosso debate do começo ao fim. Eu, Denilson Show e toda a nossa turma, mais tempo com você na Band Paulista. O Band Entrevista já está de volta e a gente continua batendo esse papo falando sobre saneamento básico, meio ambiente, tudo isso que é super importante para a saúde da população. Bastiega, voltando ao assunto e reforçando, né, os grandes investimentos que vocês têm em vista, me fale sobre eles. Tá ok, vamos lá, Carol. Além do Poço Profundo, um outro grande investimento que nós estamos fazendo é no desassoreamento do sistema de tratamento de esgoto, né? O nosso sistema é um sistema de lagoas, conhecido como sistema australiano, né? Mas faz 25 anos que essas lagoas não são limpas, não são desassoreadas, né? Porque quando o esgoto chega na lagoa, além do esgoto em si e da água que faz um caminhamento, muitas vezes vem areia, vem, né? Isso é normal, natural. Então, de tempos em tempos, você tem que tirar esse sólido, né, para que o sistema continue com a eficácia de tratamento. E aí a gente se perdeu, porque faz 25 anos que não se faz esse sistema de limpeza e a gente agora está desassoreando esse sistema de lagoa, né, de tratamento. São mais 4 milhões que nós estamos investindo nesse serviço, com contratação de uma empresa especializada e tal, e já estamos com mais de 50% da obra executada, né? Além desses, que são grandes investimentos do ponto de vista financeiro, econômico, né? Quando assumi em 21 e também com orientação do prefeito eleito, do Caíque, a nossa prioridade era o seguinte, era de tentar atender o máximo possível o usuário final mesmo, né? E ali uma grande reivindicação que a gente tinha era no que diz respeito à limpeza urbana, né? Gari, serviço de gari. A gente tinha 6 garis, todas elas com mais de 60 anos de idade, aposentadas e que continuavam, e que não tinham como mais ampliar. E o DAEP nem tinha condições de montar uma nova equipe nesse modelo, nesse desenho, quer dizer, contratar mais 100 garis para conseguir dar cobertura na cidade toda, né? Penápolis hoje tem 350 quilômetros de via, a cidade toda é pavimentada, a gente não tem um trecho muito pequeno de uma via urbana que não está pavimentada. Então, são 350 quilômetros de via. Se você duplicar por guia e sarjeta, são 700 quilômetros de guia e sarjeta que a gente teria que manter limpo. Então, a gente tinha situação de bairros com mais de 10, 15 anos que nunca passou gari lá. O bairro se mantinha mais ou menos limpo porque as pessoas se limpavam, né, e tudo mais. Então, a gente criou um programa que chama Programa Saneamento Solidário, tem um apelido que eu gosto muito que chama SOL, né? Que a gente não seleciona, a gente pega pessoas da comunidade que queiram fazer o trabalho de gari e eles têm um compromisso de manter aquele trecho do bairro, e são pessoas do próprio bairro, 3 vezes por semana eles têm que limpar aquele trecho lá, né? Sem definição de horário, eles escolhem o horário, se quer fazer mais de noitinha, de madrugada e tudo mais. E a gente faz um apoio financeiro que a gente chama, que é pagamento por serviços ambientais urbanos, PSAU, é uma ferramenta que está regulamentada em legislação federal, inclusive. E cada pessoa dessa recebe no final do mês, vamos dizer assim, de 30 dias, por volta de R$650 como um apoio financeiro, né? Normalmente são 2 horas, ou no máximo 3 horas de trabalho nesse dia, no horário que ela escolheu. E isso acabou virando um sucesso, né? Hoje a gente tem a cidade toda coberta com esse programa. Quantas pessoas? 280 pessoas, né? Elas podem ficar no programa por 6 meses, depois elas têm que sair, têm que dar um prazo e depois de 6 meses elas podem retornar. Mas a gente tem mais de 1.000 pessoas que já passaram por esse programa, né? E ele tem um alcance social assim enorme, né? Porque ajuda muito as pessoas em melhorar a renda.
A gente tem vários depoimentos de pessoas que, por exemplo, que tinham um problema de depressão, senhoras e tudo mais, porque se aposentou, está em casa. E aí, com essa atividade, elas falam, né? Não, larguei todos os remédios, estou ótima, estou fazendo o que eu gosto, do jeito que eu posso, entendeu? Nesse dia, se não deu, eu faço no outro dia, né? E é um programa que deu muito certo, tanto é que recebeu o prêmio do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo como a melhor experiência, o melhor projeto em resíduos sólidos do Estado de São Paulo todinho. O ano passado a gente recebeu essa premiação. E movimenta a economia da cidade. E movimenta a economia da cidade, exatamente, porque é um dinheiro que fica lá, as pessoas gastam lá. Eu acho engraçado como elas falam, olha, quando a gente recebe, a primeira coisa que a gente vai fazer é pagar a conta de água. Né? Então é um dinheiro que acaba retornando. Então é um sucesso muito grande. Então são essas questões todas que a gente vai levantando e vai encontrando soluções alternativas, né? Porque não adianta eu imaginar que, não, vou contratar uma empresa então para fazer a limpeza, tá? Isso é um custo muito alto, porque a empresa tem que cumprir todas as obrigações trabalhistas, tem que ter o seu lucro e tudo mais. Só que isso acaba encarecendo para quem? Para o usuário, que é quem paga, né? Na forma da tarifa e tudo mais. Muito interessante, porque eu tenho certeza que quem está nos assistindo conhece uma senhorinha aposentada que passa seu tempo livre varrendo toda a rua. E agora, exatamente, em Penápolis, ela pode receber Pode receber um apoiozinho financeiro para ajudar na receita. E para o ano que vem a gente quer ampliar esse programa, sabe? Ampliar ele também para as praças, porque a gente tem muito isso também, pessoas que às vezes que se agrupam numa pracinha que tenha no bairro e querem cuidar. Né? E isso eu acho que é muito interessante. Eu acho que, na realidade, isso é a grande saída de serviço público, né? Você envolver a comunidade, porque o serviço público em si, a gente não tem perna, né? Vamos dizer assim, para dar conta de tudo isso, né? Em Penápolis, a gente tem mais de 2 milhões de metros quadrados de praças e áreas verdes, né? Uma cidade que é pequena, né? Então, se você não tiver esse envolvimento da comunidade, não for encontrando formas alternativas de cooperação, dificilmente o serviço público, da maneira tradicional que a gente tem, dá conta, né, de fazer. E a população que tem que pagar isso em forma de impostos ou taxas ou tarifas, também chega num ponto que não tem condições, né, de... Então, a gente busca essas soluções todas e tem dado certo, né? Tá indo muito bem. Muito interessante. Há estudos que revelam que quando a população está envolvida na cidade, na manutenção, no bem-estar, principalmente das pessoas que moram ali, os índices de criminalidade e insegurança acabam diminuindo. Com porque certeza. Todo mundo quer viver numa cidade agradável, bonita, com a manutenção em dia. Exatamente. E também a questão de vandalismo com bem público, entendeu? Então, a gente tem feito essas experiências, né? Mesmo na parte de urbanização de algumas praças, que quando um loteamento sai, quando o bairro sai, você só tem um espaço designado praça, né? Ou área verde. Mas para aquilo se transformar numa praça, você precisa ter algum equipamento, um banco, que seja, né? Um piso, alguma coisa assim, né? Então, mesmo quando você faz isso junto com a comunidade, o resultado é outro, né? O respeito é muito maior, as pessoas se empoderam daquele espaço e tudo mais e cuidam disso com muito mais carinho do que um serviço burocrático público, né? Pachega, agora voltando um pouco no assunto que você citou sobre o Poço Profundo, né, que vai retirar água do aquífero Guarani, o que isso pode influenciar diretamente na vida da população, né? Quais os benefícios e também os desafios dessa obra? Sim. Bom, os desafios da obra a gente está tendo a todo momento, né? É a primeira experiência também que a autarquia e que Penápolis tem de captação de água subterrânea, né? Sempre foi só pelo Ribeirão Lajeado. Então, é uma obra que é complexa, né? Uma obra relativamente grande, né? Um investimento para a gente muito significativo, 6 milhões. E então, tem alguns percalços, né? Agora, nesse exato momento, a gente estava com um poço a 800 metros já de profundidade. E aí teve um acidente, algum problema técnico lá que se perdeu a perfuratriz, né? A perfuratriz ficou solta lá embaixo. Então a empresa está num processo que a gente chama de pescaria, de resgatar essa peça para retomar, né? Isso é uma questão também que não é que não nos preocupa, mas dá uma certa tranquilidade, porque isso é um risco que a empresa está correndo, né? Caso ela não consiga recuperar, ela tem que iniciar o trabalho todo
do início em outro ponto, tal, sem que isso cause prejuízo financeiro ao DAEP, né? Pachega, você estava comentando comigo que tem 28 anos à frente, né, do DAEP. E eu queria saber de você o que a população pode esperar do seu trabalho, que dá para a gente ver, é notável, que você se envolve de corpo e alma no departamento. O que a população pode esperar desse serviço aí nos próximos anos? Olha, eu não sei por quanto tempo ainda eu fico, né? Porque hoje eu ocupo a presidência, é um cargo de confiança do prefeito, né? O prefeito pode me tirar, trocar, mas até agora a gente tem um casamento perfeito, vamos dizer assim, né? Uma sintonia muito grande entre a autarquia e o prefeito e tudo mais. O que eu tenho feito desde 2021, e como eu fiz lá 25 anos atrás, né? É sempre colocar o usuário, né, como a prioridade. É ele que é o prioritário, tanto para receber o serviço de qualidade, né, e tudo aquilo que ele tem direito no que diz respeito a saneamento básico, como também em condições que ele tenha de acessar. Porque não adianta eu estruturar todo um serviço de saneamento caríssimo, sofisticadíssimo e tudo mais, e depois a população não consegue pagar por aquele serviço. Então, eu tenho lá a rede de água passando, mas ele não consegue ligar porque ele não vai ter condições de pagar a conta, né? Então, não é isso. A gente tem que ter o serviço bem executado, com qualidade, mas tem que garantir o acesso ao serviço, né? Então, nós estamos, inclusive, num processo agora de revisão de toda a política de tarifa e de preços que o DAEP cobra, né? Para você ter uma ideia, a metodologia de cobrança de tarifa de água, a última revisão foi quando eu fui presidente há 25 anos atrás. 25 anos é muito tempo, né? Você tem que rever. A do resíduo sólido tem 22 anos. E é muito injusta da maneira como ela está. Então, a gente tem que rever. Pachega, obrigada pela presença. Você, passou Carol. Muito rápido, né? Passou Nosso rápido. bate-papo foi ótimo. Em nome de toda a TV Band Paulista, agradeço a gentileza do seu tempo. Obrigada a você pela audiência e companhia. No próximo domingo tem mais Band Entrevista. Até lá.